Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura no livro de Amós, capítulo 8, versículo 12. Leia, por gentileza. Amós 8, 12. O título dessa mensagem é A Fome Oculta. Né? E ela vem numa hora muito significativa para todos nós. Pode ler. Amós, capítulo 8, versículo 12. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Amém. Muito interessante. Né? Hoje é conto de Zive. Hoje é 11. Hein? 11, né? Qual a data religiosa hoje? 12. 13, né? Escureceu 13. Então hoje é dia 10 de Zive. Então, irmãos, um sábado santo ao Senhor. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. Veja que a voz está profetizando que vai chegar um tempo que não está tão distante, né, de nós, podemos até falar num porvir, né, um porvir não muito distante, de um futuro não muito distante, buscarão a palavra do Senhor Deus e não a encontrarão. Mas nós já estamos chegando nessa dimensão. Ou podemos até dizer, já estamos nessa dimensão. Porque querer buscar a palavra do Senhor Deus é uma fome. E a fome está oculta. Satanás tem ocultado, né, essa fome. Então, vou dar um exemplo aqui, simples. Grande parte do ser humano tem o seguinte conceito, e até a gente, quando era lá nos tempos das nossas avós, escutava, come toda a comida que está no prato, não é assim? Então a gente entendia-se que se o estômago estiver bem cheio, estamos alimentados. E isso não é verdade. Né? Porque muitas vezes nós estamos com o nosso estômago, né, completamente repleto e vamos fazer o processo de digestão, mas as células não estão recebendo os nutrientes necessários para a sua desenvoltura. Aí eu chamo isso de fome oculta. Aí veio a minha palavra do Senhor Deus, a fome oculta, tanto espiritual como natural. Então, há muitas coisas que parece que nos alimentam, natural e espiritualmente, mas as células continuam passando fome. Vou dar um exemplo pequenininho. Uma pessoa aceita Jesus Cristo, é um alimento tremendo, né? E ela começa a evoluir naquela fé, né? A evoluir. Mas começam a surgir o quê? Muita coisa que vai parece estar alimentando a alma e, no entanto, é uma fome oculta. É uma fome oculta. Então veja que o que essa fome oculta quer dizer? Se você vive numa comunidade de fé que guarda o chamado domingo, está te alimentando. Uma pergunta: o âmago da tua alma está sendo alimentado?
Não. Então isso torna-se uma fome oculta. Na alimentação comum, existem os carboidratos, né? Que quando eles vão para o estômago, eles sofrem uma metamorfose e se transformam em açúcares, que são prejudiciais à saúde. Aumenta o glicídio, aumenta o triglicídio e vai causando enormes problemas. Mas o estômago está cheio, está alimentado, mas está existindo o quê? Uma fome oculta. E à medida que a fome oculta vai aumentando, as células vão morrendo. Assim é a fé. Muitas vezes estão se alimentando de algo, naquela pregação, naquela mensagem, tal. Sim, mas aquilo não é a verdade escriturística. Então é um carboidrato. Né? E eu tenho que começar a renunciar a esses carboidratos da fé e os carboidratos da fome natural. Amados irmãos em Cristo, nós estamos nesse tempo. Então existem muitas denominações, centenas de denominações, verdadeiros carboidratos. Porque a alimentação natural e a alimentação espiritual são híbridas. Cristianismo, o que é isso? É o sincretismo religioso. É a união das coisas, união entre aspas, né? O óleo mistura com a água, né? A luz não comunga com as trevas. Né? Mas o que é o cristianismo? Verdades escriturísticas, né? Com falácias escriturísticas. Né? E tenta fazer uma junção. Isso aí. Né? Então, aí reside o quê? A fome oculta natural, a fome oculta espiritual. E é muito interessante essas coisas. Muito, muito, muito importante. Então, mas Jesus disse algo. Ele disse assim, ó, melhor entrar nos céus, faltando uma perna, faltando um braço, né? Do que ir para o inferno com o corpo todo. Né? Verdade. É preferível perder algumas partes do corpo humano do que perder a nossa salvação. Isso é a renúncia. Mateus capítulo 10, tem algo interessante. Quando Jesus nos dá aqueles grandes ensinamentos. Aquele que não perder sua vida, aquele que perde sua vida, ganha lá. E aquele que ganha sua vida, a perderá. E aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Né? Paulo também fala, confessai uns aos outros vossas culpas, oreis uns pelos outros, para que sareis. Então, é preferível perder a vida conjugal do que eu perder a minha salvação. É preferível eu perder a vida paternal, quer dizer, o amor dos meus filhos, do que eu perder a salvação. E ele disse aí em Mateus ainda, que a gente seria odiado e perseguido por causa da sua palavra. Então, por causa de mim, sereis odiados e perseguidos. Então a fé cristã não é esse engodo que está. Não. É ódio. Se a pessoa não ama, ela odeia. E nem sempre odiar significa
violência física. Não. Eu posso odiar alguém sem praticar uma violência física, né? Mas posso violentar a pessoa verbalmente. Eu posso tentar assassinar a sua reputação, é o que mais acontece hoje. E uma forma de assassinar a reputação de alguém, pedofilia, não é não? Horrível, né? Mas assassina a reputação. Aí vem aquela visão que a gente contou para os irmãos, né? Então, amados irmãos, é terrível. Então Jesus ali, quem perder a sua vida, ganha lá. E quem ganhar vai perdê-la. Já houve vários casos de irmãos não quererem viver a fé verdadeira para não perder um filho seu. Ou um filho abandonar tudo para não perder a vida paternal. Outros, ele prefere atender ao mundo do que perder a vida social. Então, quem perder sua vida irá ganhar. E quem ganhá-la vai perdê-la. É o que ele está falando. Odiados sereis por todos. E Timóteo fala. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo será perseguido. Então eu sei que a minha situação, a dimensão que eu vivo, é terrível. É terrível. Porque todas as minhas ações, elas caem no campo contraditório do antagonista, do crítico, né? Se eu sair para passear, estou andando à toa. Se eu fico em casa, eu estou, como é que é? Com estresse, será demônio que eles falam, né? Então, gente, nós temos que ter como juiz sobre nós o Senhor. Nós não temos que estar ligados a conceitos humanos. Não, Paulo disse. Quem me julga é o Senhor. E amém. Entendeu? Então, o que é a fome oculta? É aquela pessoa vai a um templo, adora a Deus, é aquilo tudo, mas continua vazio, completamente vazio. Não preenche as necessidades espirituais. Assim a gente comer os carboidratos, comer a gordura trans, comer a gordura hidrogenada, né? Comer frutose em demasia, comer os enlatados, comer os embutidos. Enfim. Porque naqueles tempos, nos primórdios, o homem tinha longevidade. Por quê? Porque não tinha, irmãos, o alimento fabricado, não havia a indústria da farmácia, não havia indústria médica, não havia nada disso. Não havia nada disso. Havia a alimentação, né? A vegetal, a alimentação animal, né? Isso havia. A alimentação animal, a alimentação ácida, né? E a alimentação vegetal é alcalina. Havia. E pode ver, Levítico ensina que eles comiam as vísceras dos animais, não era assim? A carcaça jogava fora. Quem que possuía diabetes? Ninguém. Câncer? Tudo bem. O que a Bíblia diz que Moisés
andou 40 anos pelo deserto. Os pés não incharam e nem a roupa apodreceu. Por que a roupa apodreceu? Porque o corpo dele era alcalino, não era ácido. Então o suor dele era um suor límpido, praticamente límpido. E não inchava o seu corpo. Mas como é que está a humanidade hoje? Inchada, completamente inflamada. E a fé? A mesma situação. Então eu vou para Mateus 4,4. Leio o 3 e o 4. Ó, quão interessante é isso. Não sei se a gente termina esse assunto dessa noite. Mas podem ler. Mateus 4, 3 e o 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha aí. O homem não adianta ele só alimentar a carne, ele tem que alimentar o espírito também. Eis a questão. Eis a questão. Porque eu tenho que alimentar bem minha carne, alimentar bem meu espírito, para não correr a fome oculta, gente. Então Satanás ele procura fazer com que a gente tenha uma saúde superficial. Você pode ver que grande parte das mulheres, não digo as cristãs, né, genuínas, elas têm uma grande preocupação, aparentar ser bonitas. É na verdade, produzidas. E parece até fantasmagórico falar aqui. Mas ela quer ser bonita para mostrar para outra mulher. Ó, eu sou mais bonita que você. É uma concorrência de beleza. Ou como Jesus disse naquele grande ensinamento de Mateus capítulo 6 sobre o Pai Nosso. E também alertou, não faça como um hipócrita, né, que chega e faz a oração, porque todos vejam que ele é um homem espiritual, uma mulher assim, assim, assim. Entra no teu quarto oculto e fala com o teu pai. É interessante isso aí. E ele que vem em secreto ouvirá a tua oração. E ele fala lá, Mateus 6, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele está ensinando que o primeiro passo da minha oração é glorificar, exaltar Deus. Mas nós iniciamos as orações já pedindo isso, aquilo, aquilo. Né? Somos ansiosos. A oração do Pai Nosso é muito interessante. Logo em seguida que ele fala, lê para mim Mateus capítulo 6. Eu vou por partes. Olha só. É número 1, né? Isso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente.
E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no Faz uma céu. pausa. Primeiro, buscar o reino de Deus, lá em Mateus 6, né? Aí em Mateus 6, nós vamos encontrar isso aí. E as outras coisas serão acrescentadas. Aí continua, irmão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó, porque o maná, gente, caía diariamente. No sexto dia, ele caía em dobro. Né? Em dobro. Então, o que Deus está ensinando a gente? Nós temos que clamar a Deus pelo o alimento de hoje. Né? E não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Né? Continue. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ó, eu glorifico a Deus, clamo pelo meu alimento diário, e agora eu perdoo o meu próximo, né? Perdoo o meu próximo, para que meu próximo me perdoe. Não é assim? Tá. E depois que ele fala? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Ó, olha só coisa interessante. Glorificação, o pão, o perdão e a proteção. Amém? Temos aí 3 dimensões. O pão, o perdão e a proteção. Então, como que eu posso, irmãos, perdoar alguém se eu estou desnutrido? Estou com o estômago cheio, citei Jesus, estou ali guardando domingo, fazendo culto de madrugada, aquela coisa toda. Mas isso aí já está cheio de carboidrato. Os carboidratos da fé, açúcares refinados, coisa bonita. Ele foi falsoso do sal da terra. Mas qual o sal que eles são? O sal refinado, aquele sal que não tem minério, que não tem força nenhuma. Uma falácia, um engodo. Todo mundo crê em Deus. Até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Todo mundo tem Deus, todo mundo vai para o céu. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, longe disso, mas eu escutei algo aí, não vou citar nome também, que alguém morre, pelo que eu vi, pelo comentário, pelas notícias, aquela coisa toda, maravilhoso. Nossa, um santo. Mas nós fomos sair dessa dimensão e entrar no natural daquela pessoa, nada, não era nada daquilo. Então isso é o que? Uma fome oculta. Praticamos todo tipo de iniquidade, né? Fazemos tudo quanto é coisa que não apetece, mas assim que a gente morre, é glorificado, foi para o céu e está tudo bonitinho. Tá? Até escutei um falar assim, eu vou rezar para que ele vá para o céu. Ué, não foi ainda. É isso então, gente, é falácia. Fome oculta. E aí a emoção vem, e as pessoas choram, lamentam, e aquilo tudo, tal. Fome oculta. Vai a um culto, se o pastor, ou quem estiver ali ministrando, for manso a falar, tal, e assim, aquilo outro,
Mas que foi muito feito para aquele público. Ele tem que ser igual um locutor de rádio, irradiando uma corrida, né, como diz São Paulo, né? No Hipódromo de São Paulo. Todo mundo presta atenção. Mas se ele for comedido nas suas palavras, nas suas colocações, orientando o povo aqui, orientando o povo ali, examinando a escritura, se as coisas são assim, isso é muito enfadonho. E até parece que a pessoa quer o estômago cheio. Não importa se as células vão morrer. Se você chegar lá e entrega o dízimo, beleza, você está salvo, você é você é o cristão mais esplendoroso da nossa comunidade. Fome oculta. Fome oculta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que será por Deus. E Deus pode sustentar filhos, Abraão, dessas pedras. Se tem os filhos de Deus, transforma essa pedra em pão. Então Satanás está dizendo que Deus tem o poder de transformar. O próprio diabo falou, não falou? Moisés, lá em Êxodo, não toca no monte. Nós somos essa pedra. E o Filho de Deus pode nos transformar. E é o que aconteceu. É. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lê para mim do 20 em diante, até o 23. 1 Tessalonicenses. Olha o que diz aí. Pode ver. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Olha que interessante. Olha como isso é profundo. Examina tudo, gente. E retém o que é bom. Não extingais as profecias. Orai sem cessar. Santifica o corpo, a alma e o espírito. Está falando da saúde natural, da saúde espiritual. Eu não posso dizer amém, porque o bispo falou, o padre falou, o cardeal disse, o papa anunciou, viu o pastor, pregou, o diácono. Não, não posso estar dizendo amém. Não. Porque eu posso estar sendo enganado pela indústria da fé. Eu posso estar sendo enganado pela indústria médica da fé. Eu posso estar sendo enganado pelo alimento fabricado da fé. Assim como nós temos a indústria médica, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia natural, nós temos a mesma coisa na fé. O natural explica o espiritual. Se Levítico capítulo 17, 11 diz que o sangue é a vida da carne, né? Então nós temos duas almas. Nós temos também a alma, que é a vida do nosso espírito. Então, assim como eu tenho que ter um sangue natural saudável, eu tenho que ter uma alma saudável. Então, o que tem que morrer na gente é a natureza pecaminosa do sangue natural e do sangue espiritual, para que o corpo carnal vá se santificando e o corpo espiritual também se santifique. É isso. E Moisés dá grandes ensinamentos. Quando ele... Veja que interessante.
Ele disse, durante 7 dias, era para comer pão asmo. Tira o fermento das vossas casas. Joga esse negócio no lixo. Porque Moisés estava ensinando que fermento é o quê? Um agente cancerígeno. Né? Cancerígeno. Falou, toma uma erva amarga depois que se alimentar. E caminhe. Jesus fez o mesmo. Assim que ele ceiou e tudo aconteceu, o que ele fez? Foi para o horto, caminhou. E o que a gente faz? Acaba de se alimentar, dorme. Mas é a mesma coisa na fé, meus irmãos. Acaba de assistir um culto e dorme espiritualmente. E Paulo falou lá para Timóteo, né? Levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Oh, amados, a fome oculta, tanto natural como espiritual, elas são cancerígenas. Cancerígenas. O que é a AIDS? Tira a imunidade da pessoa. E Satanás tem tirado a imunidade espiritual dos crentes. Por quê? Não medita nas Escrituras. O que diz o Salmo número 1? Lê para nós, por favor. Bem-aventurado o varão. Lê por gentileza. Salmo 1. Um pequeno salmo, de grande significado da saúde natural e a espiritual. Pode ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí. É um grande ensinamento. Por que a gente tem que se aconselhar com a impiedade? Eu sei que existem exceções, né? Mas, amados irmãos, o melhor conselho ainda é do Senhor Deus, não é do psicólogo. Então, nada contra eles, claro. O melhor conselho ainda é de Deus, e não da psiquiatria. O melhor conselho ainda é de Deus, e não da sociologia, e por aí vai. Eu creio que há profissionais, né? Há psicólogos, sociólogos, psiquiatras, de boa índole, de bom caráter. Sim, tudo bem. Mas não é a solução. Isso é fome oculta. Eu sempre cito aqui aquele remédio que se toma aí, como é que é? AS, né? O coração. Ué, dilata as veias, o coração vai trabalhar mais tranquilo, não tem tanta força para trabalhar, aí a pressão arterial cai. Beleza, nossa, fiquei bom. Isso é fome oculta. Aquilo vai dilatando a veia, vai chegar um tempo que ela vai romper-se. E aí? É a desgraça total. É? A Bíblia diz que as plantas curam, mas a medicina tradicional entende quase nada de nutrição. Eles entendem remédios artificiais. Eles entendem farmacopeia. Eles entendem indústria da farmácia. Mas assim é a fé. A fé é assim também. É uma indústria. Ou eu estou falando alguma heresia. De onde vem essas coisas? Da mãe ONU, Organização das Nações Desunidas. Então elas são unidas com outras, são desunidas. Elas estão sempre em conflito uma com a outra. Como são as denominações? Desunidas, uma contra a outra. Eu já ouvi alguém dizer assim, aceita Jesus e entra na primeira igreja aí do seu bairro.
A igreja onde se reúne pessoas. Isso é fome oculta. O que diz Atos dos Apóstolos 17, 11? Para examinar tudo, para ver se as coisas são assim. Leia, por favor. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Irmão, qual a Escritura? A Torá, meu irmão. Examinava a Torá para ver se as coisas que estavam acontecendo naquele momento eram assim. Ou o Novo Testamento veio primeiro que o Velho? Não, o Velho veio primeiro. Mas hoje, eles desprezam o Velho. A sociedade despreza a pessoa velha. Ela enaltece a nova. Tem uma... Vou acabar fazendo uma propaganda aqui, mas não vou fazer. Mas tem uma empresa que, se lê no contrário do que está escrito ali, está falando que a pessoa fica nova. Isso o que é? Fome oculta, mentira. Aí a mulher quer ficar produzida, ela vai usar tudo quanto é tipo de creme. Aí tem creme para os pálpebras, tem creme para a testa, creme para o nariz, creme para a orelha, creme para a mão, creme para o queixo, creme para o pescoço, creme para os lábios, creme para cá, creme para lá. Vai todo o salário da pessoa naquilo ali. Perdão. A fome oculta. Fome oculta. Nós temos que examinar tudo pela Torá. Examinar tudo pela imagem e pela sombra. Já que a gente está falando em imagem e sombra, né? Mas olha outra coisa interessante. Nós estamos terminando o 8º silêncio. Vamos entrar no 9º silêncio. Vai ser um tempo glorioso, um tempo áureo, de grandes revelações das Escrituras. E o que nos espera? Quando foi agora, no ano, vamos dizer, no ano natural aí, no ano religioso, perdão, 2017, 1º de janeiro, né? Que na verdade não estamos, no sábado de 2017, está 2047. Mas, olha lá. Assumiu o governo americano, assumiu, não é? Donald Trump. E qual foi a propaganda dele? Tiraram a embaixada americana de Tel Aviv e levar para Jerusalém. Porque Jerusalém que é a capital. Sempre foi a capital. E não Tel Aviv, né? Por outro lado, a outra grande força militar, Putin, né? Acho que pronuncia assim, o presidente da Rússia, enriquecido com o dinheiro do povo. Esse homem, junto, segundo dizem, estava junto ao muro, né? Lá, nas ruínas do templo, e perguntaram a ele, vai lá, prece. E ele dizia a mesma coisa, e que ele queria ajudar a levantar o templo. A mesma coisa diz o governo americano. Duas potências militares, uma das maiores, né, do planeta, com a ideia de construir o templo. Né? Veja que desde o dia de Salomão se levanta o templo. O tabernáculo da peregrinação, ele terminou ali. Mas todos os pertences do tabernáculo foram colocados dentro do templo de pedras. E a glória de Deus ali chegou. E o sacerdote não podia ministrar.
Mas o que foi o templo de Salomão? Uma vergonha. Uma vergonha. E aquilo foi destruído. Aí depois daquilo veio o templo de Zorobabel, que também caiu. Aí veio o templo de Herodes, em 70, caiu também. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Então o templo o que é? Fome oculta. Fome oculta. O nosso templo é o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. Eu tenho. Mas que diz 1 Coríntios 3, 26? Que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Pode ler. 1 Coríntios 3, 26. É, 1 Coríntios 3, 26. Até 23, né? É. 1 Coríntios 3, 16, né? Perdão. 16. 3, 16. Isso. Lê para mim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí. Mas aí, irmãos, são dois templos. Nós temos aqui o vestido carnal, que nos separa do Senhor Deus, e tem o homem espiritual. Se Deus é espírito, né, ele vai habitar o quê? No homem espiritual. Esse é o templo de Deus, o homem espiritual. Porque no vestido carnal está o pecado. Está o pecado. E também a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos do homem. Mas então qual é a fome oculta? É chegar numa determinada região e levantar um templo. Fome oculta. E as pessoas vão ali naquele templo saciar a sua fome espiritual. Mas saem mais vazios do que quando entraram. E todo dia surge um templo aqui, um templo ali, um templo lá. Ora, esse é o sistema político-religioso. O sistema era verdadeiro. A igreja, a noiva palavra, nasceu lá em Pentecostes, com os apóstolos, os pais da igreja. Mas Paulo diz que entrariam lobos vorazes ali naquele meio. Os carboidratos da fé. Teologia disso, teologia daquilo. Chegou ao seu cúmulo da teologia da libertação. Isso é um câncer já. Eu não quero ferir ninguém que fez teologia, longe disso, não é meu papel. Mas essa dimensão veio da onde? Da ONU. Não é que ela veio da ONU. Consolidou-se na ONU. Porque da ONU veio o conselho, foi gerado o Conselho Mundial de Igrejas. Fica em Genebra, na Suíça, um órgão político-religioso. Mas a religião que Jesus deixou foi cuidar dos órfãos e das viúvas. É o que pouco fazem. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Né? Combate-se isso, aquilo outro. Depois, quando ao sínodo, né, na reunião, né, o concílio, né, todos sentam em volta da mesma mesa. Isso é o sincretismo religioso, isso é o hibridismo, né?
Isso é o culto ecumênico. Né? Ecumênico. E a mãe ONU que proporciona essas coisas. Né? Ela criou a Organização Mundial da Saúde, natural e espiritual, criou a Organização Internacional do Trabalho Natural e do Espiritual e criou a cultura natural e espiritual. Ela não criou, ela deturpou. Moisés, 40 anos no deserto, teve uma dor de cabeça, a Bíblia não cita nada disso. Não. Não cita? Daniel falou, lá em Daniel capítulo 1:10, assim, pode procurar ali para nós. Se alimenta, dá-me legumes por 10 dias, e vai ver que eu vou ficar muito mais formoso, eu e meus moços, que todos os servos do rei. Nos ensinando a alimentar o nosso corpo de forma alcalina. Quando chegaram ali em Mara, águas amargas, águas salubres, uma água imprópria para ser bebida. E ela foi alcalinizada. Então a fé católica é uma, lamento dizer, mas é uma fé ácida. Aí surgiram chamados protestantes. E disseram que iam alcalinizar a fé. Mas, amado, é uma fome oculta. Amém? Não preencheu. Não. Os luteranos, nós temos o Espírito Santo. Não tinha, estavam enganados. Lutero não foi profeta, ele foi um reformador, mas não era profeta. John Wesley não era profeta, era um reformador. Pentecostais não foram profetas, reformadores. Então isso é fome oculta. Ah, se você falar em língua estranha, você está baseado no Espírito Santo. Alimentou para que toda a alma, todo o espírito, que coisa linda. Não, meu irmão. As células continuavam passando fome. Sentindo fome da palavra de Deus. As células da alma, as células do espírito. E veja que Jesus derramou o sangue, a alma do vestido carnal. Oh, louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Árvore da ciência do bem e do mal. Eu levanto num templo, abrigo pessoas desse tal, estou fazendo bem, coisa maravilhosa, bendita, nossa. Exemplo, sim, tudo bem. Mas e o resultado? Fome oculta de novo. Será que essa fé, essa ideia de fé no Brasil salvará a nossa nação? Mentira, que a fé está híbrida. A fé está ácida. A fé está sem imunidade espiritual. O alimento sem metabolismo nenhum. Examina tudo e retém tudo. Bem, o próprio organismo nosso nos ensina isso. A gente come, a gente bebe, mas assim se alimenta. Mas as impurezas vão ser na urina, vão ser nas fezes, ou no vômito, no suor, e assim por diante. Assim por diante. E o corpo humano é tão interessante.
Vou dar um exemplo aqui, simplesinho. Um parecer meu, posso estar até equivocado. Mas como você entrou um espinho na minha mão aqui. E fica doendo aqui. Dói, 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 dói. Enquanto não inflamar, não sara. Isso é brincadeira. Inflamou, opa, aí sai o pus, sai aquele espinho, ó, não é um alívio? Quantos já passaram por isso? Então Deus permite, meus irmãos, o nosso espírito ser inflamado para sermos curados. Por isso que a gente tem que tomar, segundo muitos entendidos, o ômega 3, 6 e o 9, né? O ômega 3, ele é anti-inflamatório, ou seja, o 9 é inflamatório. Então essa mensagem, ela causa inflamação, ela causa revolta. É igual um espinho lá na palma da mão. Vai virar pus, vai contaminar, aí sai. Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso do ômega 3, da fé, mas eu preciso do 6 e do 9. São as lutas, são as dificuldades, são as situações embaraçosas, são as situações difíceis. Mas lê para mim aí, Filipenses, capítulo 4, versículo 8 em diante, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Prossegue. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Hoje já vós tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ser abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafródito, o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Olha que beleza. Pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que edifica, naquilo que há louvor. Então por que nós temos entre nós crentes histéricos?
Por que existe tanta ansiedade? Porque não estamos aplicando a palavra do Senhor Deus em nossas vidas. Nós temos que refutar pensamentos errôneos, atitudes desastrosas. Mas faz parte da saúde natural e da saúde espiritual. Não existe aquele medicamento chamado omeprazol, né? Que é para o estômago. Tomou aquilo lá, há um alívio. Mas ele está hibridando, destruindo o quê? O próprio estômago. Que ele é um órgão ácido por natureza. E o omeprazol diminui, elimina a sua acidez. Se elimina a sua acidez, ele provoca aquele distúrbio na mucosa. E se provoca distúrbio na mucosa, né, a pepsina, né, ela não vai produzir para o quê? Para transformar o alimento em aminoácido. Quer dizer, cura uma coisa e complica as demais. Mas assim é a fé, gente. Assim é a fé atual. É um espécie de omeprazol. Parece que acabou aquela acidez. Papai fumava, não fuma mais. Papai bebia, não bebe mais. Está o cara analisando, quem disse que não? Mas continua dizendo, é uma fome oculta. Porque vai se alimentar de outras coisas que não são escriturísticas. Aí que está o perigo. Remédio significa remediar. Remédio significa remediar. Se remediar está no infinitivo, significa que infinitamente vamos remediar e não curar nada. Nós temos que buscar Deus pelas Escrituras. Isso aí em São João 4,24. Deus é Espírito. Importa que o adoro em Espírito e verdade. Então eu vou ao templo. Leia Daniel 9:26, por favor. Eu vou ao templo. Mas o que é isso, meus irmãos? E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso é importante. O Messias será tirado 62 semanas, mas havia 7 da restauração. 69 semanas, vezes 7, 483 anos. Deus está falando sobre o povo de Daniel. Está falando sobre a igreja judia. E o príncipe virá. Futuro. Agora, nós lemos 1 Coríntios 3,16, não foi? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler alguns versículos. Vamos começar do versículo 1. Nós vamos fazer umas pausas e vamos prosseguir. Pode ler. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é o arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí.
O anticristo, o governo do anticristo, vem depois da apostasia. Amém? É o que nós estamos lendo aí. Está muito claro. Está revelado aí. Isso é uma palavra revelada. Aí. Ele não vem. Ele vem na apostasia. Agora eu pergunto. Como está hoje a igreja judia? Híbrida. Lá tem desfile dos gays, lá tem desfile da Miss Israel, lá tem competição de futebol, Israel faz parte da ONU e por aí vai. Então está híbrida. A fé lá é híbrida, híbrida, misturada, confusa, perdida, fora da Torá. Essa é a apostasia. Então estamos a um passo da vinda do anticristo. Continue, irmão, por favor. O qual se opõe e se levanta Vai citando os versículos, gentileza. É o 4 agora. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. O anticristo vem e vai se opor contra tudo que é Deus. Ora, se somos eleitos do Senhor Deus, é claro que ele virá contra nós. Ele virá contra aquele que é do Senhor. Continua. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, como é que o anticristo vai habitar em nós? Não. É um templo de pedra. Templo de pedra. Aí voltamos então. Vamos voltar então. O governo americano, quase o fim do 8º silêncio, declarou que quer levantar o templo de Jerusalém. O presidente russo quer levantar o templo de Jerusalém. Tanto os Estados Unidos quer mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O Brasil também se manifestou o desejo de mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. E qual a ideia de Trump e do presidente russo? Construir o quê? O templo. Os irmãos sabiam que já em Israel eles estão preparando os levitas para exercer esse sacerdócio do templo? Mas tem que vir as abominações, tem que vir uma série de coisas. Mas já veio. A Mesquita de Omar, que está lá em Jerusalém, é a grande abominação. Então agora vê o templo, vai ser erigido ali. Imagine. Que coisa terrível. Ali. E ali que vai assentar o anticristo, fazendo um acordo com quem? Com os judeus. Mas na metade da semana, cessa o sacrifício. Então ele não vai ter domínio sobre o eleito do Senhor Deus. Eu até entendo que o arrebatamento é antes disso tudo. Antes. Nós não vamos sofrer os malefícios da grande tribulação. Isso será, creio, os 144.000 que está em Apocalipse 12. Mas vejam, quantos anos levou para levantar o templo de Herodes? Vê, por favor, em São João, capítulo 2, eu creio que 20. Se não falha a memória espiritual, 2:20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Olha aí, 46 anos seria o tempo que se vai levar para levantar esse templo, para que nele assente o anticristo.
Interessante, né? Não é não? E 46 anos está dentro num tempo de jubileu, que são 50. Não faz sentido. Né? Faz sentido. Mas a ideia de construir o templo já existe. A vontade de construir o templo já existe. Porque Israel, o Estado de Israel, é igual ao mundo, qual a diferença? Nenhuma. E o nosso país? É a sombra de Israel. Israel é a nossa imagem, a sombra. Mas nós precisamos o quê? Ser a sombra de Canaã, e não a sombra de Israel. E esses judeus que ali estão são pseudo-judeus. Não é o judeu verdadeiro. Não. Isso é engano. Já falamos várias vezes isso. Se somos a sombra de lá, então significa que o sistema é o quê? Político-religioso. E quando isso surgiu em cena? Agora, no início do ano de 2049. Religioso. E nós estamos vivendo o quê? O segundo mês do calendário lunar, que é o verdadeiro, o calendário da igreja. Né? O último ano, né? Da última semana de anos do 8º silêncio. Amados, o 9º silêncio será um tempo sem precedentes. Nós estamos perto do fim. Muito perto. E esse tempo que vai ser levantado ali é a fome oculta. Então veja que lá nos primórdios, já se levantou um templo político-religioso. Amém? Isso é o templo de Herodes, é um templo o quê? Político-religioso. Concorda? Amém? Quando foi no ano 325, ocorreu o concílio de Nicéia. O imperador Constantino comprou a sua fé e pagou para ser salvo. E aí o sistema ficou o quê? Político-religioso. Né? O Papado de Roma sofreu uma derrota sem precedentes e foi parar em Avignon, na França. Mas quando foi em 1929, ele foi expulso lá por Napoleão. Em 1929, o Papado de Roma fez um tratado com Mussolini, que era o presidente italiano. E o regime era um regime fascista. E, naquela oportunidade, no Tratado de Latrão, né, aconteceu o Tratado de Latrão, e o Vaticano foi transformado numa cidade-estado. E o Papa recebeu o poder político. Ele então foi um rei coroado. Aí então isso aí é a cura da ferida, da besta. Porque o Papa é um poder. Né? Qual o poder que sustenta o Papa? A sucessão apostólica. E todo aquele que não tem esse nome no livro da vida acha aquilo muito lindo, muito bonito. Né? Mas veja, o Papa Francisco é latino. Então não é o anticristo. O anticristo veio da onde? Do meio dos judeus. Porque eles não creem no profeta gentio, eles creem no profeta judeu. Então, amados irmãos em Cristo, nós estamos no tempo do fim. Aí está a fome oculta. Veja então que quando alguém chega numa cidade e levanta um templo, ele está fazendo uma réplica, uma sombra, sombra das coisas futuras. Leia para mim, por favor, Hebreus capítulo 10, está aí, versículo 1, por favor.
Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos consultar a Bíblia. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Amém. Sombra. Então a lei tem o quê? A sombra daquilo que é futuro. Para ter sombra você tem que ter imagem. Para ter imagem você tem que ter luz. Então, gente, nós chegamos na sombra das coisas futuras, né? Que vai mostrar a imagem completa. Ora, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Se fez sombra porque havia uma imagem e havia uma luz. Não tem outra explicação. Né? E agora vê o quê? O templo, uma cortina de fumaça. Uma grande cortina de fumaça. Aqui no Brasil se construiu em São Paulo o Templo de Salomão. Por quê? Por que surgiu essa ideia? Porque o Brasil é sombra de Israel. Agora, a verdadeira mensagem, aleluia, é a sombra de Canaã. Louvado seja o Senhor. Nós não temos que ser sombra de Israel. Essa é a parte política, religiosa. Nós temos que ser sombra de Canaã, a verdadeira paz eterna. Que interessante. E Jesus diz, eu não vim trazer paz, vim trazer dissensão. Pai levantará contra filho, filho contra pai. Né? E os apóstolos disseram, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha, que algo tremendo. Irmão, o alimento espiritual está híbrido. A água que bebemos, natural, está híbrida. A comida que existe, híbrida, tudo está híbrido. Então nós temos que alcalinizar tudo, examinar tudo e reter o bem. Mas muitos insistirão em continuar ácidos. Terão comichão nos seus ouvidos, ouvindo doutrinas de demônios. E veja que, lamentavelmente, a fé é comercializada. É aquilo que eu falei. É um comércio comercializado. Nós precisamos viver a fé da graça eterna de Deus. Por isso, temos que santificar o corpo, a alma e o espírito. Daí a visão sobre a ressurreição. Eu creio que nós fomos arrebatados do sistema religioso político, porque o que vem aí é o sistema político-religioso. É a política determinando qual é a religião. É o que diz Apocalipse 17, né? Leia 17 de Apocalipse, sobre as águas. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Vai ler. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vai em 18 agora. Não, tem. Olha só. Está claramente escrito sobre Roma, gente. Você lê o capítulo 17 todinho, ele diz que o sistema político vai dominar o sistema religioso. Que até agora era religioso político.
mas agora a partir desse ano natural, esse ano religioso, 1919, ele é um sistema político religioso. Ele vai se consolidar. Até o jargão do presidente da República foi o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Foi o que ele falou? E também disse, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos nós. Mas o que é isso aí? Uma cortina de fumaça do governo anticristo. Não estou dizendo que Bolsonaro é anticristo, Trump é anticristo. Não. Não. Mas eles estão se alimentando de algo que não preenche a alimentação completa. É uma fome oculta. E quantos evangélicos, cristãos que se dizem ser, estão profetizando isso, aquilo outro. Cortina de fumaça. E quando se sabe que o Papa está eleito? Quando a cortina de fumaça aparece lá no alto da Capela Sistina, não é assim? Ou eu estou enganado? É assim, né? Então, cortina de fumaça. Cortinas de fumaça. Foi aquela mensagem anterior. E o que é a cortina de fumaça? É a inflamação, é a acidez do corpo natural e do corpo espiritual. Amados, nós estamos no tempo do fim. Não creio, não se deixem dominar por nada que sair. Não, examina as Escrituras, vejam se as coisas são assim. Nós queremos ir para Canaã, nós queremos viver Canaã, nós não queremos viver Israel. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja em cada coração. O templo deverá ser levantado, e ele é o lugar do governo do anticristo. E o Conselho Mundial de Igrejas é a imagem da besta que fala. É a língua que se fala do conselho, é uma língua criada por Zamenhof, né? O Esperanto. Esperanto significa esperança. E a besta que sobe da terra dá todo o poder à besta que sobe do mar. E é o sistema que curou a enfermidade da besta. Mas o sistema político-religioso, gerado pelo sistema religioso, ele vai destruir o sistema. Não devemos ficar preocupados com nova era, preocupados com chip daqui, chip dali, não sei o quê, preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Não. O que Paulo falou? Não andeis ansiosos. Pensa naquilo que é puro, naquilo que edifica. Agora, cuida da tua saúde natural, da tua saúde espiritual. Porque a saúde natural dá coragem para prosseguir. E a saúde espiritual me dá coragem para enfrentar as falsas doutrinas que aí vêm. E hoje aqui no Brasil, nós temos uma chamada bancada evangélica. Cortina de fumaça. Deus abençoe e que a graça de Deus esteja em cada coração. Amém? Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém.